Olá, turma! Hoje é o nosso segundo momento. Nós vamos tratar de desenvolvimento, dando continuidade ao que vimos no nosso primeiro encontro. Nós vamos falar de um desenvolvimento adequado para o tema o enfrentamento dos crimes de pedofilia no Brasil. Na vez passada, nós falamos de como diferenciar assunto e tema. Falamos também da importância de atentar para a primeira palavra da frase temática, não começar a nossa análise considerando o tema do meio para o fim. A primeira palavra é enfrentamento, então ela precisa ser considerada e bem considerada. Falamos também da importância de haver uma tese na introdução. E para haver essa tese, nós precisamos pensar um pouquinho, alguns minutinhos, sobre que rumo tomaremos. Como, Ritaci? Se acharemos que algo é perfeito, ou péssimo, ou razoável. Muito bem. Decidimos no nosso encontro anterior que seríamos prudentes e diríamos na nossa tese que há ações interessantes no combate aos crimes de pedofilia no Brasil, como o fato de haver uma propositura no Senado Federal para tornar esses crimes hediondos, mas que há muito a ser feito ainda, porque há falhas em algumas ações, há também incompletude, insuficiência e a necessidade de trazer outras. Essa foi a nossa tese, a nossa opinião. Quer dizer, Ritaci, que a tese é a nossa opinião? Exatamente. Depois nós vimos também que é importante decidir o que fazer em cada parágrafo do desenvolvimento. Essa é a nossa aula de hoje. No parágrafo 2, decidimos, na vez passada, que trataríamos dos malefícios, os malefícios dos crimes de pedofilia, mas não simplesmente citando malefícios, e sim mostrando que o combate a esses crimes evitaria muitos malefícios. Por isso, é fundamental investir nesse combate, sempre retomando o tema. Eu vou tratar de malefícios, mas esse não é o meu tema. O meu tema é o enfrentamento, o combate. Muito bem, vamos ler juntos então um parágrafo número 2. É preciso considerar inicialmente que ir de encontro a um contexto tão lastimável de agressão a crianças e a adolescentes pode evitar graves problemas a esses indivíduos, dentre os quais se destacam crises de ansiedade, reações agressivas, comportamentos de isolamento social, prejuízos de concentração e de aprendizado, dificuldades de interação que acompanham as vítimas dos referidos crimes por toda a vida. Então aqui está uma exposição de malefícios que um adequado combate aos crimes de pedofilia evitariam no Brasil. Muitas vezes, sequer se cogita que tudo isso e outros fatos até mais graves derivem dos crimes em foco. Há crianças, não é, que se suicidam, inclusive. Muito bem. Em seguida, você está vendo uma parte marcada, destacada, achurada. Por que, Ritaci? Vamos lê-la. Desse modo, famílias evitarem tratar ou tratarem superficialmente do que sejam a pedofilia e suas graves manifestações, tentando evitá-las ou remediá-las apenas em seus domínios, é erro de consequências desastrosas. Bem como é, entre outros, a limitação de governos à espera de denúncias timidamente estimuladas para posterior atuação. Eu preciso opinar, porque o meu texto é dissertativo argumentativo. Então, depois que eu citei os malefícios que conseguiríamos evitar, caso houvesse um adequado combate aos crimes de pedofilia no país, eu resolvi fazer uma análise de como as famílias reagem diante desse problema. Muitas famílias escondem crimes de pedofilia ocorridos em seus domínios. Muitas famílias acham que a pedofilia é um caso que é detestável e terminam por excluir a pessoa pedófila. Ora, o pedófilo pode nem cometer crimes. Nem todos os crimes sexuais, por exemplo, que se cometem contra crianças e adolescentes são cometidos por pedófilos. A pedofilia
para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é uma doença. Se não houvesse tanto tabu, se as famílias estivessem em condições de discuti-la, poderiam contribuir, inclusive com os seus membros que fossem pedófilos, para o seu tratamento, para a sua boa convivência. Enquanto se agir às escondidas ou de forma preconceituosa e ignorante, não haverá solução. E eu também fiz uma análise em seguida do comportamento do governo ou de governos. Que comportamento? Não reconhecer os problemas de pedofilia, né, a própria pedofilia, como algo que é um problema de saúde pública. A pedofilia precisa ser tratada, é preciso que haja nos hospitais, nas clínicas, atendimento a pessoas pedófilas, sem que isso represente razão para um escândalo. Então, é preciso dar um outro tratamento. Então, aqui eu escolhi dois elementos, família e governos. Por quê? Porque eu precisava opinar, avaliar, dizer o que penso, ou elogiar algo e dizer por que elogio, ou reclamar de algo, dizer por que reclamo, criticar algo, dizer por que razão esse elemento merece crítica. Então, isso é importante porque essa é a pitadinha, gente, de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo. É preciso que esse texto tenha um tom de avaliação, de análise, de dissertação argumentativa. Senão, o meu parágrafo será pura exposição dos malefícios. Vamos agora ao parágrafo número 3. Lembro a vocês que esse parágrafo é muito importante porque dele deverá vir a conclusão com a minha proposta interventiva. Repito que a proposta interventiva não é obrigatoriamente posta na conclusão. Eu, Rita C, se fosse fazer a prova, eu colocaria na conclusão, porque é muito mais prático. Agora, há pessoas que preferem, vão citando um problema e vão logo resolvendo. Eu prefiro deixar para o final. Gente, vamos então à nossa leitura do parágrafo 3. Pode-se afirmar com propriedade que os comportamentos familiares supracitados têm duas razões principais. Uma é uma concepção indevida da pedofilia, a qual, para a Organização Mundial de Saúde, OMS, é uma enfermidade psíquica e deve ser tratada, mas, para a maioria dos brasileiros, constitui um crime e uma razão de profunda vergonha. Já no que concerne à lacuna governamental, é nítida a existência quase exclusiva de ações repressivas em detrimento de outras educativas e preventivas, inclusive de natureza médica. O tema não é suficientemente discutido, não é abordado devidamente na escola, na mídia tradicional, nas associações populares. Não tem espaço de destaque em campanhas oficiais. Assim, ainda é pequena a contribuição da sociedade na observação de riscos e de práticas dos crimes em questão, bem como na sua denúncia, no seu evitamento e na ajuda ao controle da pedofilia no âmbito da saúde pública. Olha, vejam, você tem aqui um desenvolvimento, né, em que eu fiz considerações em relação ao comportamento das famílias e em relação ao comportamento dos governos. Inclusive, algo que eu já tinha aqui falado, pus aqui no papel, né? Pus aqui na nossa construção do parágrafo. E no final, eu trouxe uma informação a mais. Eu disse que, havendo essas duas posturas, das famílias, dos governos, não haverá a adequada participação da sociedade na solução do problema, no enfrentamento do problema, tá bem? Então, é muito importante que você perceba que o meu parágrafo 3 foi um parágrafo em que eu reclamo, em que eu critico, em que eu aponto algo que está faltando. Não adianta apenas ler. Mesmo que o Senado aprove o projeto de lei que eu citei, não resolverá o problema, porque lei sozinha não resolve. É preciso haver outras ações paralelas. A lei está no papel, mas é preciso haver, por exemplo, a denúncia do crime, a punição pelo crime. Mas antes da denúncia e da punição, a educação contra o crime.
Nós não podemos simplesmente ter uma postura apenas repressiva, né? Bem, turma, aqui eu encerro o nosso encontro sobre desenvolvimento. Vamos ver no nosso próximo encontro, próxima aula, o que nós vamos sugerir para resolver os problemas mencionados no parágrafo 3. Até breve, gente. Abraço.